Mestre Jesus, nós estamos aqui para humildemente lhe pedir que acerene os nossos corações, que acalme os nossos pensamentos, que nos coloque mais próximos de Ti, nos envolva num caloroso abraço espiritual, para que possamos nos sentir acolhidos por Ti e por toda a espiritualidade amiga que se faz presente a todo instante em nossas vidas. Permita que possamos sentir cada vez mais a Tua presença, o Teu amor generoso, e que este sentir nos permita também transmitir o que há de melhor dentro de cada um de nós. Que o amor que se faz presente em nossos corações possam ser partilhados com todos aqueles que mais necessitam sentir esta emoção neste momento. Que a espiritualidade possa recolher em nossos lares aquilo que extrapola a necessidade que temos, de tal maneira que possa levar um pouquinho de cada um de nós e deste amor genuíno que temos para aqueles que necessitam respirar aliviado, para aqueles que em meio aos desafios da vida possam se sentir mais capazes para enfrentar, mais encorajados para seguir e mais firmes em sua fé. Humildemente nos colocamos sempre a serviço. Sabemos da importância de servir e amar, amar e servir. Por isso pedimos, Mestre, nos capacite, nos mostre caminhos e nos revele aquilo que precisa realmente ser feito por nós. Estamos à Tua disposição para trabalhar. E que este estudo nos permita compreender e aprender um pouquinho mais a partir dos ensinamentos do Mestre. Gratidão por esta oportunidade, gratidão por este momento de conexão com a espiritualidade. Que esta conexão nos refaça de dentro para fora e nos molde mais um pouquinho durante essa trajetória. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Alain, sou tarefeiro do Grupo Espírita Ceareiros da Boa Vontade e a gente vai conduzir hoje o estudo do Evangelho desta terça-feira. Queria dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. Desde já agradeço a paciência de cada uma de vocês. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre transformação moral / reforma íntima. A gente sabe que é um tema bastante conversado, um tema bastante falado nos meios espíritas e tanto mais hoje em outras religiões também eles têm abordado essa ferramenta que na verdade é um aprofundamento do olhar do ser humano, do ser encarnado, para aquilo que cada um é internamente. Não tem nada de mágico nessa ferramenta da reforma íntima. É um processo, não é algo, digamos, que você fala, bom, então hoje eu vou fazer reforma íntima, aí como a gente faz a reforma da casa, aí contrata um arquiteto, um pedreiro, um mestre de obras, e aí começa a derrubar a casa, derruba a parede, constrói parede, muda coisas de lugar. Não é dessa forma, né? Muitas vezes uma transformação íntima, uma reforma íntima, ela vai demorar aí um bom tempo.
E segundo os espíritos nos orientam, nos fazem crer, isso começa quando a gente determina o nosso plano encarnatório e a gente vem para a Terra, e aí a gente tem todo o nosso tempo para se preparar e ao mesmo tempo ir fazendo essa transformação íntima. Portanto, isso não ocorre do dia para a noite. Muitas vezes a transformação completa ela não vai se dar só numa existência, você vai necessitar aí de várias encarnações para resolver de repente uma coisa mais delicada, mas a cada dia a gente tem a oportunidade de começar e de participar desse processo que é só nosso, cada um faz o seu. A gente às vezes quer dar conta da transformação do outro e não entende que não é nossa responsabilidade. A responsabilidade nossa é da nossa transformação, mas a nossa falta de paciência, a nossa ansiedade, ela leva cada um de nós a tentar resolver o do outro. Por uma questão talvez psicológica também, né? Quando eu olho para o outro, eu deixo de olhar para mim e aí eu entro numa zona de conforto e de estabilidade em que é como se eu dissesse assim, olha, estou ajudando o outro agora, então tá tudo certo e eu não preciso olhar para dentro de mim, é o contrário, né? Então que os bons espíritos nos ajudem, que a gente possa hoje colher palavras boas e que a espiritualidade esteja presente na casa de cada um de vocês e que a gente possa levar isso da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Reformar-se, né, intimamente é um processo que leva tempo, ele tem processos, precisa de disciplina e ele vem convidar cada um de nós a se transformar. E por que se transformar? A gente vê que na natureza, nós somos seres da natureza e nós vemos que na natureza tudo se transforma, nada é estático, como a gente percebe a semente. A semente ela tem um formato, ela tem uma condição e quando a gente dá a condição adequada para ela, ela vai se desenvolver, vai virar flor, vai virar uma árvore, vai virar o que for, de acordo com a sua natureza. Nós também, se nós tivermos a condição necessária, nós conseguimos extrair de nós aquilo que nós necessitamos. Portanto, essa transformação que a gente pode alcançar cotidianamente, ela demanda alguns hábitos saudáveis, como por exemplo, reconhecer em primeiro lugar o que a gente precisa mudar, que a gente é ser imperfeito, que a gente tem uma condição limitada e a partir dessas duas questões, da imperfeição e da condição limitada, a gente precisa tomar decisões, né? Então, olhar para dentro de nós é certamente um grande desafio, pois ele nos estabiliza e nos tira da determinada zona de conforto e coloca a gente diante das questões mais urgentes e necessárias, ou seja, aquele vício que você tem, aquela dificuldade em amar as pessoas que estão na sua família, ou mesmo o relacionamento interpessoal dentro de uma empresa ou dentro de uma área em que você atua. Quando a gente se compromete a se reformar intimamente, a gente percebe que o nosso eu precisa de correção, né? E para essa correção, como a gente falou, o plantio de novos hábitos ele é extremamente necessário. Porque veja, não adianta a gente se colocar, por exemplo, se você tem um desafio com a bebida ou com alguma substância toxicológica, você dizer assim, eu vou ser forte, eu vou então frequentar lugares que tem bebida, frequentar lugares em que pessoas usam drogas. Isso notavelmente é um tiro no pé, porque você vai de maneira bastante delicada se colocar num meio em que você não está preparado ainda para lidar. Você tem questões ainda muito fortes para você
resolver antes de se colocar em contato de novo com aquelas questões. Então você precisa mudar. Se você tem problema com alguma questão específica, o álcool, né, como a gente falou que é uma questão mais simples e mais cotidiana, você precisa entender que você precisa fugir desses locais que se consome e evitar tanto mais trazer esse tipo de substância para dentro de casa, por exemplo. Né? E no prefácio do livro Nosso Lar, o Emmanuel vai dizer assim: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, ou estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então ele vai dizer aí pra gente que a morte ela só vai trazer pra gente essa consciência. A consciência de que a gente passou a vida nos colocando numa situação de degradação ou numa situação de construção, uma condição de edificação interna. O que nos leva a entender, você vai dizer assim, poxa, então se eu cometi algum erro, se eu fiz alguma coisa, eu estou perdido. Não é assim. Se a gente cometeu algum erro e tem consciência do erro, tanto melhor. Porque a gente vai poder conhecer quais são os nossos desafios e as nossas dificuldades. A grande questão que os psicólogos falam, por exemplo, quando a gente lida com uma doença, um vício, alguma coisa do tipo, a primeira conquista é você doente, eu doente, reconhecer que eu estou doente, que eu tenho um determinado problema em relação àquela situação em que eu vivo. Por exemplo, se é o álcool, eu reconhecer, olha, eu tenho problema com álcool, olha, eu tenho problema com drogas, eu tenho problema com qualquer outra coisa. A primeira coisa é reconhecer a dificuldade, reconhecer estar doente. A próxima questão, o próximo passo é procurar ajuda. Procurar, de fato, uma rede que vai fazer com que a gente se salvaguarde e retome o caminho. Procurar ajuda. Nunca procurar ficar se martirizando, porque a culpa ela é pior que o erro em si. Porque o erro, ele faz a gente parar. O erro, ele dá aquela atrasada um pouco na nossa caminhada. Mas a culpa, ela é muito pior, porque ela vai fazer com que a gente junte o erro e a necessidade de ficar se punindo e se autoflagelando. A gente tem uma condição que é a seguinte: o tempo não volta mais, a gente não consegue apagar o passado, mas como o próprio Emmanuel lembra a Chico, né, a gente não pode apagar o que já aconteceu, mas a gente pode reescrever aquilo que aconteceu. A gente então muda a trajetória e reescreve o final. Né? Lembrando que o final não existe, a gente tem sempre uma caminhada que é sempre para frente, então a gente precisa determinar na nossa vida que não tem por que ficar se culpando, não tem por que ficar se autoflagelando. Né? Então, a gente precisa compreender essas questões, e aí a espiritualidade ela vem nos ajudar de forma bastante importante. Tá? Por quê? Ela vai nos ajudar? Porque ela vai ser a nossa companheira, a nossa fiel escudeira. Os nossos mentores, segundo fala o livro dos Espíritos, eles são designados para cuidar de nós, para nos ajudar nessa caminhada. E por mais difícil que seja o nosso caminho, tenha certeza que a gente nunca está sozinho, a gente sempre vai ter uma rede que vai nos amparar. Então, eu posso sim escolher acreditar que eu estou amparado, que a gente tem esses irmãos
que estão seguindo conosco, ou eu posso acreditar que simplesmente isso não existe. Isso depende da minha consciência, do meu nível de entendimento. Mas veja, não é possível não fazer nada. Quando a gente se depara com um grande desafio em nossas vidas, e a gente percebe que a gente precisa mudar, a gente precisa ter calma em primeiro lugar, mas a consciência de que nós não estamos de férias nesse planeta chamado Terra, ela precisa ser a todo momento cultivada. Por quê? Porque eu posso escolher simplesmente não fazer nada. Eu posso me deparar com as minhas dificuldades, com os meus defeitos e simplesmente dizer, olha, tudo bem, eu sou assim, fui criado assim e vou ser sempre assim. E aí você para. O próprio livro dos Espíritos vem dizer que a gente nunca vai regredir, a gente nunca vai dar passos para trás no que diz respeito à evolução, tá? Então, assim, uma coisa que já está consagrada, uma coisa que já está firmada, eu não consigo voltar para trás. Então, eu não consigo ser a mesma pessoa que eu fui na minha existência anterior. Eu sempre vou ser melhor. Mas eu posso sim dizer assim, não vou fazer nada e não fazer. Mas é semelhante a se você estiver aqui, isso é semelhante a você estar num curso universitário, por exemplo, aquele curso que você sempre sonhou, aquilo que você fez muitas coisas, você estudou bastante para conseguir passar, para entrar, e aí você se matriculou, entrou, primeiro dia de aula, você escolhe não fazer nada. Você escolhe simplesmente estacionar e ficar ali parado. Você pode sim terminar o curso, você pode se formar, mas quando você entrar para trabalhar, para ser um profissional daquela área, você vai dizer assim, nossa, eu não sei nada. A nossa encarnação também. A gente está a todo momento como que matriculado num grande curso e disposto a aprender a cada dia, a resolver situações, encarar desafios. Mas se você simplesmente disser, não vou fazer nada, você tem esse direito, só que você vai perder o curso. Você vai perder a encarnação. E olha, quanta gente, os espíritos vêm lembrar a gente, que nesse exato momento gostariam de estar no lugar da gente para poder se melhorar, tentar resolver as situações que precisam resolver, eliminar as mágoas que construíram no passado, desconjurar os erros que foram cometidos e plantados no passado, os crimes. E nesse momento, cada família querendo menos ter filho, cada família planejando mais o entorno familiar, essas oportunidades elas ficam menores, correto? Então a gente também, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque muitos gostariam de estar no nosso lugar. Então vamos lá, a gente falou sobre transformação moral, né? Mas o que é moral, né? Moral, segundo o próprio livro dos Espíritos vem falar, é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. Desculpe, isso não é do livro dos Espíritos, isso é uma definição do dicionário. E que orienta o comportamento humano dentro de uma sociedade. Isso é moral, né? Então, assim, as regras definidas pela moral, elas regulam o modo de agir e de ser das pessoas, sendo uma palavra relacionada com moralidade e com os bons costumes. Isso, em tese, é o que seria moral, né? Mas, assim, por que a gente deve, então, se transformar moralmente? Por uma questão muito, muito simples. A partir dela, a gente inicia um processo interno muito importante que visa o conhecimento de nós mesmos, né? E de tudo que impede que a gente possa progredir. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa preguiçosa, eu identifico isso, eu não vou deixar de ser preguiçoso do dia para a noite, até porque aquilo é uma coisa construída ao longo de várias encarnações. Mas eu posso, sim, a cada dia dar passos concretos que vão me ajudar com aquilo. E por que eu falo especificamente dessas questões? Porque são questões mais simples.
Cada um, de repente, eu não sou preguiçoso, eu não tenho problema com bebida, eu não tenho problema com drogas, eu não tenho problema com nada. Mas às vezes você come demais, às vezes você fala mal dos outros demais, fofoca demais. E tudo isso são hábitos que moralmente são contestados por, por nós, né? Se nós queremos, não, se nós queremos resolver tudo na nossa vida, a gente precisa olhar para cada aspecto dela. Então, assim, fofoca é um vício moral, comer demais é um vício moral, ser preguiçoso é um vício moral, porque nós estamos aqui, nós não estamos de férias, como a gente já lembrou. É importante a gente entender que todos têm um momento para descansar, o descanso é uma lei sagrada, assim como o trabalho é uma lei sagrada da ordem divina, o descanso também ele é fundamental, porque ele transforma o nosso organismo, ele possibilita o recondicionamento das nossas capacidades orgânicas para retomar o trabalho, para ser feliz, para fazer aquilo que precisa ser feito, né? E aí a gente pergunta, né? Então, mas quais caminhos eu devo tomar, né, em busca dessa transformação moral, dessa reforma moral? A questão 919 do Livro Espírito é lançada essa questão: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta, acho que deixou Kardec muito bravo. O Santo Agostinho lá disse assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí já na resposta, na questão seguinte, o próprio Kardec já fala: bom, a gente sabe da beleza e da profundidade dessa condição filosófica, né, de conhecer-se a si mesmo. Mas não me agradou a resposta. Ele diz mais ou menos assim: como que eu faço efetivamente, né, para me conhecer, para saber o que está dentro de mim mesmo? E aí o Santo Agostinho ele vai dizer assim, olha, ele vai citar que quando ele esteve encarnado, ele todo dia antes de dormir ele olhava para o dia dele e se perguntava se naquele dia ele tinha feito alguma coisa que ele poderia se envergonhar, se ele tinha feito alguém sofrer, se ele tinha feito alguma coisa de errada, e se isso viesse na cabeça, sim, você fez, que no próximo dia ele tentaria usar aquilo para se melhorar. Ou seja, ele ia tentar transpor aquelas barreiras. Para nós, isso pode ser uma maneira também de olhar para dentro e se reconfigurar. Então, olha, o que eu fiz hoje que eu achei que é lamentável e que eu deveria amanhã refazer o caminho e mudar. E a partir disso a gente refaz o caminho, muda, reescreve essa história. Deus é um Pai muito justo e bondoso e nos permite a cada dia uma nova oportunidade para se melhorar, para refazer aquilo que nós precisamos fazer e da maneira como nós conseguimos fazer. Quando os nossos avós lembravam que Deus não dá o frio que Deus dá o frio conforme o cobertor, eles estão sendo muito sábios, dizendo que nenhum de nós será levado onde a graça de Deus não nos possa alcançar. Então, que a gente possa compreender essa beleza e também entender que nós estamos circundados por uma natureza maravilhosa, divina, e que nos conduz de maneira sábia e bastante amorosa. E aí, um passo muito importante para que a gente consiga lidar com essa questão da reforma e do melhoramento íntimo saiba reconhecer as vitórias. Por menor que seja a sua vitória, valorize, sabe? Compartilhe consigo mesmo, com as pessoas que gostam de você, que querem seu bem, não nas redes sociais, tá? Não fica... Quando Jesus fala vigiai e orai, ele está dizendo de uma forma bastante específica: olha, toma cuidado que você precisa prestar atenção no seu entorno também. Nem tudo que parece então você publica aqueles textos, faz as pessoas reconhecerem, saberem da sua vida, dos seus defeitos, e isso não é legal,
Tá? Compartilhe com as pessoas que você tem afinidade, com as pessoas que você sabe que querem te ajudar. Portanto, compartilhe esses momentos, essas vitórias adquiridas em cada dia e siga, tá? Se você teve 10 motivos para se lamentar naquele dia e teve um motivo para ficar feliz e para comemorar, concentre-se naquele um motivo, tá? Não fique nas 10 coisas que não foram legais. E com o passar do tempo, você percebe que mudando o foco, as 10 coisas ruins a cada dia vão se tornando menos coisas. E aí a cada dia você vai ter mais coisas boas para comemorar e para ressaltar dentro de você. Quando Jesus nos lembra, e é um texto bíblico isso, que é diante de Jesus, diz assim, que vós sois deuses, né? E depois Jesus vem e complementa, vós sois deuses e o que eu faço, vós o fareis e tanto mais. Ou seja, Jesus está nos colocando numa condição de co-criadores, de pessoas que são especiais aos olhos de Deus e que têm missões especialíssimas. Tem gente que fala, ah, não, só pessoas muito especiais, como Chico, São Francisco, que têm missões. Não, cada um de nós tem uma missão. E talvez a sua missão ela seja mais importante do que a de tantos outros aí que a gente fica idolatrando. Talvez a sua missão seja melhorar a pessoa mais especial que existe na face da Terra, que é você. Cada um de nós tem esse dever. Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço demais a paciência de vocês, como eu já falei no começo. Espero que eu possa ter aprendido também com essa reflexão, que os bons espíritos estejam nos intuindo e nos ajudando nesses momentos de bastante desafios de cada dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente possa nessa noite fechar os nossos olhos, agradecer a presença dos nossos anjos de guarda e de todos os amigos espirituais. Divino Mestre Jesus, que a vossa presença possa nos ajudar a cada dia e nos acolher nas falhas e nos acertos. Que a nossa transformação íntima, Divino Mestre, possa ocorrer da forma mais misericordiosa possível e que nós possamos acordar, Divino Mestre, de todos os desafios e de todas as nossas dúvidas. E assim, empreender caminhada para os braços de Deus, nosso Pai, para os vossos braços, Divino Mestre. Abençoa os nossos irmãos, a nossa casa, o nosso planeta, Jesus. Que nós sejamos humildes, misericordiosos e bondosos. E que alcancemos, assim, a vossa paz, Divino Mestre, a paz que o mundo não pode dar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, meus amigos. Até a próxima.